Afinal, quem somos? 12. A ciência e o espiritismo. Ainda que as aparições ou as materializações de mortos se tenham produzido em todas as épocas, visto os anais dos povos antigos ou modernos, selvagens ou civilizados, registrarem numerosos exemplos, os fenômenos de materialização não foram aceitos sem discussão, principalmente pelos espíritas, porque eles estão de tal maneira opostos ao que acreditamos saber sobre a natureza da alma, imaginada, puramente imaterial, que foram necessárias centenas de testemunhos para se admitir a realidade dessas manifestações. Antes de entrarmos em maiores detalhes, devemos primeiramente compreender que o mundo do espírito faz parte do universo e circunda o mundo em que vivemos. Que, embora de uma substância delicadíssima para ser apreciada pelos nossos sentidos, também é material. Que aqui, agora, somos espíritos revestidos de um corpo físico, não sendo a morte mais do que um fenômeno pelo qual o corpo etéreo ou o corpo espirítico se separa daquele outro. Esse corpo é o real e permanente. Aos que já viveram este mundo físico, certas condições se fazem necessárias para que seja possível rematerializar os seus corpos, compondo-os através de uma substância etérea. A primeira é a presença de alguém que possua em excesso essa substância a que deram os nomes de ectoplasma ou fluido vital. Nota explicativa 1. Chegou-se a examinar ao microscópio uma porção de ectoplasma e constatou-se que deixava um resíduo, conforme refere vários autores. É fato cientificamente estabelecido que tais matérias provêm do corpo do médium, pois que essas emanações ectoplasmáticas têm sido fotografadas e analisadas sob rigorosas condições de controle e que os melhores resultados se obtêm à luz velada ou em plena escuridão, porque as vibrações da luz dificultam a formação dos elementos com suficiente solidez para fazerem vibrar as forças necessárias. Quanto à ação retroativa da luz sobre o ectoplasma, não estabelece a regra. Isso somente constitui um empecilho e perigo às mediunidades de certos sensitivos em trabalhos de efeitos físicos, pois há, no mesmo gênero, várias modalidades mediúnicas, salientando-se as que conseguem em plena luz a realização de idênticos fenômenos e outras, ainda mais poderosas, em pleno dia e completamente despertas, obtêm resultados semelhantes ou melhores, como adiante veremos. Tais empecilhos somente se refletem nas sensibilidades mediúnicas inconscientes, em estado de profunda hipnose, e quando a ação do médium agencia como gerador e transmissor dos elementos ectoplasmáticos e fluídicos. Acrescendo ainda uma outra particularidade interessante. Fim dos trabalhos cuida a própria entidade de despertá-lo. Quando, porém, o médium não entra em transe, isto é, age consciente e desperto, funciona apenas como condensador dos elementos que os espíritos extraem do cosmos ou do meio ambiente e transmissor somente do fluido vital. A prova é que, se pesando o primeiro, ele acusa perda de peso, e o segundo, aumento de peso. E em poucos minutos, ambos recuperam o equilíbrio de seu estado normal, conforme já se teve a oportunidade de verificar em inúmeras experiências. Em alguns casos, porém, em que a ação do médium é geradora e transmissora, o subitâneo choque da luz sobre o ectoplasma faz com que ele reentre no seu corpo com terrível ímpeto. Quanto aos efeitos dessa imprudência, vários sensitivos já sofreram sérias consequências. Nota explicativa 2.
Numa das sessões realizada em Milão, cujos trabalhos experimentais se obtinham por intermédio da mediunidade de Eusápia Paladino, um dos assistentes, por equívoco ou negligência, acende uma lâmpada, recaindo diretamente sobre o médium um forte jato de luz. Tal fora a gravidade do caso que tiveram de hospitalizá-lo, demorando o seu restabelecimento cerca de 2 meses e meio. Em sessão realizada a 13 de fevereiro de 1924 em Waterloo, Inglaterra, pelo escritor H. Dennis Bradley e o Dr. Joseph D. Wyckoff, ocorreu com o médium George Valentine, fora transportado para a cama. E como no dia seguinte a perturbação continuasse, chamaram o médico. Apesar do restabelecimento ter sido rápido por várias semanas, ele conservou no peito uma mancha roxa, aí de 2 polegadas por 3, evidentemente causada pelo choque do ectoplasma ao reentrar subitamente no corpo do médium. H. Dennis Bradley, Rumo às Estrelas. Numa das sessões de materializações assistida por nós, em que o espírito do padre Isabel Kaufmann se materializava, por um engano lamentável, motivado talvez pela pouca experiência de seus dirigentes, ocorreu o seguinte fato. Quando o padre Isabel se despediu dos assistentes e entrou na câmara mediúnica a fim de despertar o médium, ouvindo-se perfeitamente as palmadas que ele lhe aplicava no rosto, uma aspiração profunda do sensitivo, ainda não desperto de todo, confundiu os assistentes, que supuseram ouvir o gemido que se fazia anunciar o seu despertar, acendendo-se incontinente as luzes. Causou-nos pena o estado em que ficou o médium, pois não o pudemos socorrer imediatamente, em vista do modo quase inquisitorial com que ele era controlado. Sentado numa poltrona de madeira, estava todo amarrado com cordas, seus braços e pés acorrentados aos da poltrona, fechados com cadeados e alhe, cujas chaves se achavam a salvo de qualquer suspeita no bolso do colete de um dos controladores. Entretanto, eram de condoer as aflições do rapaz. Seus espasmos, suas ânsias, seus vômitos e a variação de temperatura entre suores frios e quentes diziam-nos bem que o choque ectoplásmico, embora em densidade mínima, fora o causador. Graças, porém, aos cuidados de vários médiuns que se achavam presentes e aos desvelos do espírito do padre Isabel, que ali se fazia sentir, pois que levitou um copo, fluindo a água, pôde o médium recuperar logo o seu estado normal. O médium propriamente dito apenas difere das criaturas humanas porque dispõe das aludidas substâncias ectoplásmicas e fluídas em maior proporção que as demais, de sorte que mais fácil se torna extraírem-nas do seu organismo, os espíritos que delas se utilizam temporariamente. Todos nós também colaboramos na realização desse fato, porque possuímos qualidades mediúnicas em maior ou menor escala, de vez que temos aquelas substâncias entranhadas no nosso corpo. Ao que acabamos de afirmar, as experiências dos doutores Crawford, Martin Velho, Duprel, Aksakov e outros provam a exatidão desse acerto. Esses experimentadores, por diversas vezes, colocaram o médium e os assistentes em balanças de alta precisão e verificaram o decréscimo gradual do peso de cada um no decurso da sessão, e também que, ao aproximar-se esta do termo, aquele peso vai sendo acrescido paulatinamente até atingir o normal. Adquirindo a parte da fenomenologia espírita para o vulgo uma importância primacial, é nosso dever assinalar tais ocorrências e o pôr, assim, ao abrigo de qualquer surpresa desagradável, devendo-se notar, porém, que nos estudos psíquicos não são as manifestações de efeitos físicos, para os espíritas, as mais elevadas, considerando-se a sublimidade das manifestações
inteligentes do espírito, como nos casos de incorporação, de psicognosia, da psicografia, etc. Para melhor se orientar à sequência dos fenômenos de materializações, é preciso não nos esquecermos de que esse estado comporta inúmeros graus. A cada um destes graus vinculam-se naturalmente o fluido vital do médium, o fluido do espírito manifestante e o ectoplasma necessários, podendo-se concluir que é daí, graças à reunião desse potencial fluídico e ectoplasmático, que o desencarnado extrai a matéria imprescindível para produzir os referidos fenômenos. Trata-se de combinações de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos demais encarnados, presentes aos trabalhos. Por isso, as reuniões para trabalhos de altas materializações, quando o espírito aparece sólido, perfeito, integral, fisicamente humano, são menos numerosas, pois a homogeneidade deve ser muito mais intensa e rigorosa. O ambiente para a materialização da entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização interna é necessária como trabalho bactericida, pois que o ectoplasma ou força nervosa e o fluido vital, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Os espíritos cooperadores do trabalho é que preparam o ambiente e cuidam da organização, da vigilância do loca, isolam as forças elementares contrárias e levam a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos eletromagnéticos. Nos trabalhos deste teor, requisitam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia nuclear dos elementos. Nota explicativa 3. Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, ditado pelo espírito de André Luiz. Os espíritos nos ensinam que a vontade é uma força considerável por meio da qual eles agem sobre os fluidos. É, portanto, a potência que determina as combinações dos fluidos e dos ectoplasmas. Podem, pela sua ação, fazer todas as manipulações fluídicas que queiram, mas, para vitalizar essas criações, precisam de um agente essencial, o fluido vital. Eles não o encontram capaz de preencher todas as condições necessárias para a materialização, senão no organismo humano. Eis porque a presença do médium lhes é indispensável. Tornamos a repetir aqui que, quando falamos dos fluidos, é necessário que o leitor não se habitue a ver nesta expressão apenas um termo vago, sem sentido real, destinado apenas a disfarçar a nossa ignorância. Cumpre ficarmos bem persuadidos de que estamos perenemente numa atmosfera invisível, intangível para os nossos sentidos, porque é tão real, tão positiva como o próprio ar. Nota explicativa 4. As experiências feitas pelos Dr. Bahadik, Furtan, McDougall, Adam Louis Reichenbach, Durville, Beach, David, Duprel, Aksakov, Russell Wallace, Crookes, Comandante Darger, Conde de Rochas e outros põem em evidência essas forças materiais que emanam constantemente de todos os corpos, mas principalmente dos corpos vivos, e as fotografias que se obtêm são testemunhos irrecusáveis da existência dos fluidos. Se não vejamos melhor, é a permanência do corpo fluídico ou perispírito,
antes como depois da morte, que explica o fenômeno das aparições, materializações, desmaterializações, transfigurações, etc. O perispírito ou corpo fluídico, na vida livre do espaço, conservando a aparência física que o espírito tinha na sua última encarnação, possui todos os órgãos, isto é, possui virtualmente todas as forças que constituem o organismo humano, mas nem sempre as pode pôr em ação. Para se mostrar, por exemplo, é preciso que tire fluido vital no organismo do encarnado. Por meio deste agente, ele opera no seu invólucro, perispírito, uma mudança molecular que de translúcido e etéreo vai se tornando gradativamente vaporoso e concreto. Desde que o espírito se ache nas condições requeridas, isto é, desde que pode retirar do médium o fluido vital necessário, ele o assimila e reveste pouco a pouco as aparências do corpo material. A corrente vital circula então, e sob a ação do fluido que recebe do médium, acumulando-se cada vez mais no seu corpo etéreo, as moléculas físicas se coordenam segundo o plano do organismo, plano de que o perispírito reproduz os traços principais e que lhe comunica momentaneamente uma vida fictícia, que é tanto mais intensa quanto mais fluido desprende do médium. Logo que o corpo humano fica reconstituído, o seu organismo entra em atividade. Desenvolvendo estes princípios, torna-se fácil explicar o processo pelo qual se realizaram os diversos trabalhos. Suponhamos que se trata de um fenômeno de materialização, incontestavelmente a forma mais impressionante de todas. No caso de um médium inconsciente, o que é o mais comum, para que haja manifestação física do espírito, é mister o seguinte: primeiro, que o espírito desencarnado, atuando sobre o médium, o magnetize, exteriorizando-lhe mais ou menos o perispírito. Em consequência desta exteriorização, o sensitivo cai num estado letárgico chamado transe. Segundo, o espírito desencarnado apossa-se então dos elementos materiais, ectoplasma e fluido vital, abandonados pelo perispírito do médium, e afeiçoando ao seu próprio perispírito as moléculas materiais de que precisa, subtraídas do médium. Constitui um corpo próprio que gradualmente se vai destacando, até que, emancipando-se, forma o espírito materializado. Este, se a condensação material fluídica é fraca, apresenta um aspecto mais ou menos diáfano, vaporoso ou luminoso, no todo ou em parte, numa semimaterialização. Se, porém, a condensação material dos elementos é completa, manifesta-se com um corpo sólido e perfeito, que anda, movimenta, fala e raciocina. Se, enquanto durar a materialização, pesar-se sensitivo e confrontar-se com o peso anterior à experiência, verificar-se-á que o dinamômetro, nota 5, pode-se empregar também o radiômetro de Crookes ou o magnetrômetro de Fortin, acusa a falta de alguns quilogramas, nota 6. Chamamos a atenção do leitor que no exposto se refere apenas aos médiuns inconscientes, geradores e transmissores dos elementos. Pedimos observar novamente o que já relatamos sobre as várias modalidades mediúnicas. Para onde foi essa quantidade de matéria? Indubitavelmente para o corpo provisório do espírito materializado. E a contraprova está em que o médium readquire, com a diferença de alguns gramas, o seu antigo peso. Como é que se opera essa desmaterialização e recomposição molecular do médium? Diz-se, e com razão, que a materialização de um espírito é uma verdadeira reencarnação num organismo transitório,
constituído à custa do médium, e que por isso materialização e reencarnação são fenômenos quase que paralelos e comparáveis, sendo a reencarnação uma incorporação normal, lenta e por isso durável, ao passo que a materialização é uma incorporação anormal, rápida e por isso efêmera. Na reencarnação, o perispírito da futura criança atrai os elementos materiais que carece. Primeiro, o germe orgânico fecundado. Segundo, atrai também, por assimilação, uma parte dos produtos absorvidos diariamente pela futura mãe nos alimentos ingeridos e que são matéria orgânica assimilável, vegetal e animal. Na materialização, o perispírito do desencarnado assimila rapidamente do médium as moléculas já animalizadas existentes no corpo dele. Semelhante operação é possível porque o organismo perispiritual possui a plasticidade que lhe é característica. E assim como, nascendo, a criança está presa à mãe pelo cordão umbilical, assim também a aparição materializada fica presa ao médium por um laço fluídico vitalizante, sem o qual não pode subsistir. Outra analogia, assim como geralmente a criança se assemelha aos pais que lhe deram o corpo, assim também pode o espírito materializado, muitas vezes, apresentar maior ou menor semelhança com o médium que lhe formou o corpo. Isto, porém, não constitui regra, pois somente nas manifestações de certos espíritos é notada esta interessante semelhança. Finalmente, a criança esquece, reencarnando a história da sua vida anterior, porque o seu organismo atual é diverso daquele que perdeu pela morte. Da mesma sorte, o espírito materializado, revestindo um corpo de empréstimo, pode experimentar também um obscurecimento maior ou menor da memória e da inteligência, porque os seus órgãos atuais são emprestados e não os teve quando vivo. Como se vê, as analogias são numerosas e frisantes. Mas, se por um lado são satisfatórias quanto à formação e materialização, não nos explicam da mesma maneira como é que o corpo do médium pode se desmaterializar, parcial ou totalmente, e tornar a materializar-se, como o era anteriormente, completo e perfeito, sem que isso afete gravissimamente seu funcionamento normal. Compreendemos que a explicação desses fatos tem a sua razão de ser na natureza íntima do perispírito, que é essencialmente um poder enorme de irradiação e de agregação molecular, orientada pelo molde tipo da espécie, mas isso não obsta a que esse fenômeno fique sendo para nós o problema mais intrincado dos nossos estudos. Entretanto, a lógica dos fatos é inexorável, e a este respeito lembramos o que William Crookes respondeu aos antagonistas. Eu não disse que esses fatos eram possíveis, o que afirmei é que são verdadeiros. Desenvolvendo ainda mais a ideia que formamos do perispírito, diremos que, sabendo-se que o perispírito é a força que associa e mantém aderentes entre si as moléculas do corpo vivo, e sendo certo que no estado de transe o corpo material está quase totalmente privado do perispírito, é claro que a coesão molecular do corpo do médium deve diminuir, facilitando assim a sua desagregação. Ora, nestas circunstâncias, encontrando-se o corpo do médium privado do seu centro de gravitação molecular e entrando em contato com o outro centro de gravitação, que é o perispírito do desencarnado, não é impossível conceber-se que este, atuando por atração, vá transmitindo a si as moléculas animalizáveis de que carece para criar um corpo novo, facetando ou moldando sobre o seu perispírito
os traços fisionômicos da sua individualidade anterior. Para que a nossa interpretação fosse completa, seria necessário fazer experiências que estabelecessem a penetração do fluido vital do médium no organismo, perispírito, do espírito. Infelizmente, que saibamos, nada ainda foi tentado nesse ousado sentido, sendo difícil, atendendo-se aos profundos estudos desses fenômenos, determinarem-se todas as suas leis. Em conclusão, toda a materialização produzida é acompanhada de uma desmaterialização proporcional ou total do médium, ou das espécies e dos elementos do cosmos. Desmaterialização é a desaparição súbita ou gradual dessa mesma forma concreta, ou a desagregação de várias formas moleculares e elementares da natureza. As materializações incompletas são apenas aparições luminosas ou nebulosas, meramente esboçadas, ou semi-materializações. Quando a materialização não é de corpos vivos, mas de produtos dos reinos vegetal ou mineral, tomam geralmente o nome de aportes. A penetração da matéria pela matéria e os aportes podem explicar-se como resultado de uma desmaterialização seguida de uma nova materialização. O espírito desmaterializa o objeto em questão, transporta os seus elementos constitutivos para o lugar desejado e aí reconstitui molecularmente o corpo no seu estado anterior. Dadas estas explicações, que poderão servir ao leitor como um capítulo preliminar, sem mais delongas, vamos ao assunto.